Olá, caros alunos. Então vamos começar com a nossa segunda videoaula a respeito de soma de momento angular, ok? Acho que eu parei, a última videoaula eu parei com a definição do que seriam os coeficientes de Clebsch-Gordon, né? Estou usando uma convenção aqui na maneira de escrever, que seria de J1, J2, J, M1, M2, N. Isso aqui é de uma partícula, de outra partícula, total, uma partícula, outra partícula, a projeção total, né? E esses coeficientes de Clebsch-Gordon, eles conectam a base do momento angular total, né, com a base das partículas. Dessa forma aqui. São Cs aqui, né, não vou repetir muito. J1, J2, M1, M2. Ok. Bom, esses coeficientes de Clebsch-Gordon, eles são uma matriz, né, de mudança de base, eles têm uma série de propriedades específicas. Eu vou discutir inicialmente aqui algumas, e depois eu vou fazer uma aplicação para a gente ver na prática como que você calcula, como você pode calculá-los, né? Ok? Então, algumas propriedades. Os coeficientes Clebsch-Gordon. Vou sempre escrever CG, coeficientes Clebsch-Gordon, para não ter que ficar escrevendo sempre. Uma delas é que C de M1, M2, com M diferente de M1 mais M2, tem que ser igual a zero. Isso porque, fazendo graficamente aqui, né? Se você tem, sei lá, J1, J2, então eles têm projeção J1Z aqui, né? J2Z, o eixo Z, né? E o J total, né? JZ total vai ser J1 mais J1Z mais J2Z. Okay? Isso corresponde a dizer que o M total, que é o alto valor, né, das projeções, é M1 mais M2. Dado M1 e M2, o M tem que ser isso aqui. Dentro de uma outra forma, se JZ, que é o total, eu posso escrever, né, como isso aqui é o operador, né? Isso aqui é o alto valor. J1Z menos J2Z igual a zero. Então, se aqui está o operador nulo, se eu aplicar JZ menos J1Z menos J2Z em... Aqui, ó, eu vou fixar o J1 e J2, então para não carregar sempre essa notação tão pesada, uma vez dado, né, J1 e J2, eles não vão mudar, né, porque você especifica a partícula, o sistema que você está tratando naquela conta. Então eu posso trabalhar só com essa parte da notação aqui para ficar menos carregado na hora de escrever. Okay? Então eu vou escrever simplesmente Jm, que seria aplicar esse operador na base do momento angular total. Como isso aqui é igual a nulo, isso aqui tem que ser zero. Tá?
eu vou multiplicar a esquerda por Brá nessa notação aqui, ou seja, por M1, M2. Então eu fico com M1, M2, JZ menos J1Z menos J2Z, Jn. Esse cara aqui, ele tira o alto valor M1. Eu posso aplicar para cá porque esse operador é hermitiano, né? Vamos observar aqui. Né? E esse aqui retira o alto valor M2 e esse cara aqui atua nesse espaço, nessa base aqui, né? Retirando o valor M. Então, eu fico com M1 negativo, né? M1 menos M2, e esse cara aqui tira M mais M vezes J vezes M1 M2 J M, aqui tem que ser igual a zero, né? Então, para isso aqui ser igual a zero, ou isso aqui é igual a zero, ou seja, ou M é igual a M1 mais M2, ou isso é verdade, ou então isso tem que ser igual a zero. Isso aqui é o coeficiente de Clebsch-Gordon correspondente ao valor CM1, CM2, então ou CM1, M2 e M de J1, J2, J tem que ser igual a zero. Ou seja, se isso aqui não é verdade, se isso aqui não é zero, então os coeficientes são zero, tá certo? Então qualquer coeficiente correspondente a um M que não seja a soma de M1 mais M2 tem que ser igual a zero. Ok? Deixa eu apagar aqui. Ou seja, o M que está aqui, correspondente do outro lado, a base das partículas, tem que ser sempre gerado pela soma do M1 mais M2, tá? A segunda propriedade do mesmo modo, dado J1, J2, então o módulo do momento angular de cada uma das partículas, o coeficiente de Clebsch-Gordon, vou chamar esse C, coeficiente de Clebsch-Gordon, para não escrever os índices toda vez, chamar ele um C aí, diferente, então, é igual a zero, o CG é igual a zero aqui, a não ser que o valor de J total esteja entre J1, módulo de J1 menos J2, até J1 mais J2. Quer dizer, como um exemplo aqui, né? Se dado J1 igual a 1, J2 igual a 3 meios aqui,
escrever um número qualquer. Quais são os valores possíveis do J total? Ele vai desde o máximo até o módulo da diferença, tá certo? Então ele vai, isso aqui, 1 mais 3 meios, então ele pode ser o J, o máximo aqui, vai ser igual a 5 meios. E o mínimo possível é 3 meios menos 1, que é 1 meio, módulo, né? 1 meio. Tem um terceiro valor aí, porque se eu fizer 5 meios menos 1 dá 3 meios, né? 3 meios. Lembre-se que o espectro do momento angular, ele, dado o máximo, ele é quantizado e os números quânticos J variam de uma unidade em uma unidade. Uma unidade de H cortado e uma unidade de H cortado. Então, se o máximo é esse, você tem todos os valores possíveis até o mínimo, pulando de uma em uma, de unidade em unidade, tá certo? Existe uma demonstração de que isso aqui é verdade, mas eu não vejo muita dificuldade, porque o momento angular total é a soma de momentos angulares, ele é um momento angular também, ele tem as mesmas propriedades, etc, etc. Então ele deve obedecer o que o espectro de momento angular obedece. Okay? De toda maneira, no apêndice, se alguém quiser dar uma olhada melhor, tem um apêndice, acho que é B, do Sakurai, por exemplo. Tem outros lugares, tem uma demonstração mais formalizada disso, tá certo? Mas então, fixado J1, J2, eu posso ter tantas combinações possíveis que gerem o máximo, todos os intermediários até o mínimo. Formal. Pensador, isso é complicado colocar vetor, mas tudo bem. Você tem o J1 está aqui, o J2 está aqui. O J total é a soma disso aqui, né? Aí você tem todas as projeções possíveis aqui, que dá essa relação. Ok? Então, só são válidos, né, esses valores fixados J1 e J2, senão você não tem um coeficiente Clebsch-Gordon aqui. Existem mais propriedades que, numa aula posterior, eu posso dar mais uma discutida, mas aqui isso já dá um arcabouço inicial para nós fazermos um exemplo simples, né, porque senão isso fica muito abstrato, né. Então eu vou resolver um exemplo simples aqui e usar uma técnica que eu costumo ensinar para entender bem como é que são gerados os coeficientes Clebsch-Gordon. Em geral, quando você tem coisas muito grandes, existem algoritmos de computador que calculam para você, ou tabelas e tal, mas na verdade a maneira que são gerados obedece uma lógica específica aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui na prática, para resolver um problema, eu vou pegar, por exemplo, o acoplamento de dois elétrons de spin meio, né? Então J1 igual a meio, J2 igual a meio, tá certo? Estou escrevendo J, mas é S, né? Mas aqui a gente usa sempre a notação mais geral. Então aqui o M1, né? Ele pode ser meio e menos meio, bem como o M2 pode ser meio e menos meio. Ok? Eu quero calcular os coeficientes de Clebsch-Gordon que surgem de todas as combinações possíveis dessas duas partículas aí e mostrar como é que ficam os multifletos de spin para esses dois elétrons. Então, eu uso a seguinte técnica. Eu sempre começo por um estado extremo, ou seja, o estado de mais alto J, de mais alto M. Tá certo? Então, isso é como uma receita de bolo para você resolver um exercício desse tipo. Então, eu vou iniciar pelo
extremo. Pode ser pelo extremo superior ou inferior, mas eu sempre começo pelo extremo positivo, tá certo? O J máximo total que eu posso ter, conforme a gente viu anteriormente aqui, é J1 mais J2. Então o J máximo é 1. O M máximo para esse J máximo, M máximo é 1 também, né? Porque ele pode ser 1, 0 menos 1 o total. Ok? Isso aqui. Por que começar com o máximo? Porque sempre o extremo de um acoplamento assim só pode ser obtido de uma maneira. Só existe uma maneira de eu somar esses números aqui e gerar o J máximo 1 e o M máximo 1. Evidentemente, o J máximo é 1 meio mais 1 meio, né? Tá certo? Mas existe um J zero também. Mas a gente vai começar pelo máximo 1. Então, o J máximo é 1 meio mais 1 meio. E o único jeito de eu obter o M máximo é que o spin SZ aqui, que é M, né? Da partícula 1 seja meio e da partícula 2 seja meio. M total é M1 mais M2. Não tem outra combinação entre esses 4 valores aqui que eu possa obter 1, tá certo? Isso significa dizer o quê? Que a base de J total, só eu vou repetir aqui, né, como é que é a notação, Jn, ela seria somatória em M1, somatória em M2, dos conjuntos do coeficiente de Clebsch-Gordon aqui, vezes cada um dos termos possíveis J1, J2, M1, M2, certo? A única maneira de eu obter esses caras aqui é que M1 seja igual a meio e M2 igual a meio. Não existe outro cat que combine aqui que dê esse resultado. Então, aqui eu estou pegando esse exemplo, mas se aqui fosse 5 meios e 8 meios, você somava o máximo e partia do máximo. Então, uma coisa eu sei. Esse cat de estado, meio, né, J1, J2, 1, ele só pode ser obtido com uma única combinação, que é esse cat aqui, na base de partícula, meio, certo? Então, quem está na frente aqui sempre é o seu coeficiente de Clebsch-Gordon, tá? Então, aqui nesse caso ele vale 1, ok? Então, daqui para frente eu vou simplificar. Nós vamos sempre manter fixos nesse problema aqui esse cara, então eu não preciso ficar repetindo meio aqui para não pesar demais, né? Então, vamos colocar a notação simplesmente assim. 1 é igual a 1 meio, okay? Representando J, M, M1, M2. Então, o coeficiente de Clebsch-Gordon aqui, meio, 1, meio, 1, ele vale 1. E isso aqui, um dos elementos da base aí, ok? Pois bem, construído esse cat extremo aqui, agora eu tenho outras possibilidades aqui, né? Existe um 0, existe um 1 menos 1. Como é que eu construo um 0 e um menos 1, tá certo? Então, a maneira mais simples possível é usar os operadores escada dos dois lados aqui, derrubando o número quântico m. Você pega o j menos, né, e vai aplicando nesses cats, ele vai derrubando o número quântico m aqui, o número quântico m1 e m2 aqui, de modo que você vai obtendo as séries dos coeficientes de Clebsch-Gordon, tá? E a base completa aqui, como é que ficam os multipletos de spin aqui dessa combinação de dois elétrons. Ok? Então,
Vou apagar aqui. Lembrando, eu vou deixar aqui do lado, né, porque a gente vai usar ele. Lembrando que J menos, aqui eu vou colocar o índice K, que pode ser o J1, J2, etc. J menos atuando no JK, MK, ele atua no seu espaço aqui, né? Da raiz JK mais MK, JK menos MK menos 1, vezes, aqui tem um H cortado, JK MK menos 1, certo? Então ele derruba o M de uma unidade, né? Tá certo? Então, o J total menos, isso é bem fácil de mostrar, porque ele é simplesmente uma soma. O J total menos é igual o J1 menos mais o J2 menos. É soma também. São operadores, né? Então eu tenho a base 1 igual a meio. Correto? Eu vou fazer então, aplicar esse cara aqui e esse cara desse lado aqui, né? Cada um do seu espaço. Então vou fazer J menos atuando em 1 é igual a J1 menos mais J2 menos atuando em meio. Então, arrumando aqui, né, J1 igual, vou separar, J1 atuando em meio, mais J2 menos atuando em meio. Olha, é muito importante você manter a ordem dos índices aqui, né? Para você saber o que você está fazendo, né? Então, só repetindo aqui, isso aqui é J e M, correspondente ao total. Esse aqui é M1, esse aqui é M2. Esse aqui é M1, esse aqui é M2. E J1 e J2 igual a 1, né? Então agora, a hora que eu aplicar esse cara aqui, né? Só fazer a continha aqui, você vai ver que isso aqui vai dar 2, porque J igual a 1, M igual a 1, isso aqui vai dar a raiz de 2, né? O H cortado corta dos dois lados. A raiz de 2 aqui vai dar 1. Então aqui eu vou ficar com raiz de 2, 1, 0. Derrubou o M, né? E aqui, o J1 atua aqui, o J2 atua aqui. Então ele vai levar menos meio, né? E aqui você tem J1 igual a meio, mais meio, que dá 1, e aqui dá 1 e dá 1, tá certo? Então isso aqui dá 1, ok? Então, essa raiz aqui para esses números. Você faz aí no seu caderno bem, de maneira bem detalhada. Então isso aqui fica menos meio. Mesma coisa aqui, esse aqui atua aqui, né? Mais meio, menos meio. Ou seja, o cat de estado com momento angular total 1
projeção zero, ele é obtido através da combinação dessas duas situações aqui, né? Seria um elétron com spin para cima, outro para baixo, mais um com spin para baixo, outro para cima. Ok? Então, eu posso escrever, ó, coeficiente Clebsch-Gordon, 1,5, isso aqui são os J's, né, o problema, e os N's, menos meio, meio, e 0 é igual a 1 sobre raiz de 2. E esse aqui, 1 meio, menos meio, 0 é igual a 1 sobre raiz de 2. Ok? Então, ó, esse estado escrito com a combinação das bases das partículas aqui, independentes, com os coeficientes de Clebsch-Gordon, dados segundo essa relação aqui. Então aqui eu obtive esse estado. O próximo estado vai ser 1 menos 1. Né? Então, para obter esse estado, faço de novo o mesmo procedimento. Derrubo isso aqui para menos 1, utilizando os operadores de escada. Eu vou apagar aqui, transportar lá para cima e fazer. Então eu vou atuar J menos em 1, 0 vai ser igual a 1 sobre raiz de 2. Já vou escrever J1 menos mais J2 menos, multiplica menos meio, mais meio, menos meio. Se você quiser mudar isso aqui, também poderia ser escrito com menos, mais menos, né? Pensando nas bases de SZ, aí, se você quisesse. Aqui, como eu estou fazendo geral com spin, não estou usando essa notação. Então, atuando aqui, né, o operador menos aqui vai levar 0 menos 1, né, tá certo? E o valor da frente aqui vai ficar a raiz de 2. Isso aqui dentro da raiz, colocando os J's aqui certinho, vai ficar a raiz de 2. Então, isso aqui vai ficar a raiz de 2. 1 menos 1 igual a 1 sobre a raiz de 2. Agora tem 4 termos aqui, ó. Então, o J1 vai atuar aqui e vai atuar aqui. Quando ele atuar aqui, eu não posso derrubar, o spin é meio, né? Eu não posso fazer derrubar mais do que menos meio. Então esse primeiro termo aqui dá 0. Já está no extremo aqui, né? E esse termo aqui vai levar menos meio. Menos meio. Da mesma forma, o J2 vai atuar nesse cara aqui e vai levar a raiz aqui dá 1. Pode colocar os valores ali que você vai tirar 1. Menos meio. E quando ele atuar aqui, isso aqui já é menos meio, já está no extremo de baixo, não pode derrubar mais que isso. Então mais 0. Então isso aqui dá 2.
sobre 2. O cat 1 menos 1 só pode ser construído a partir da combinação menos meio menos 1. Você poderia ter começado por esse, né? Porque é óbvio que esse cat de estado só pode ser isso, né? Tá certo? A única maneira de obter m-1 aqui, que é o extremo de baixo, é pegando os dois extremos individuais aqui. Tá certo? Então o coeficiente Clebsch-Gordon, nesse caso, C, meio, meio, 1, menos meio, menos meio, menos 1 é igual a 1 também. Então, analisando um pouco o que nós obtivemos aqui, então 2 elétrons, J1 igual a meio, J2 igual a meio, com o momento angular total J igual a 1, você obtém 3 estados, que é um tripleto aqui de spin, seria J e M, né? 1 igual a meio, meio, 0 igual a 1 sobre raiz de 2, menos meio, meio, mais meio, menos meio. 1 menos 1, menos meio, menos meio. Então, esses são os estados para momento angular 1, gerados a partir de 2 elétrons. Okay? Então, isso que a gente chama de um tripleto, né? 3 estados. Note o seguinte, se eu trocar o índice 1 por 2, não muda o sinal aqui, né? Porque eu troco 1 por 2 aqui, 1 por 2 aqui, dá a mesma aqui também, tá certo? Então, eles são estados simétricos por permutação de pares. Esses estados de spin aí são simétricos. Falta uma coisa aqui, né? Então eu fiz só os estados com J igual a 1. Acontece que, pela regra do espectro aqui do momento angular, você tem J igual a 0 também. Ok? Então vamos ver o que a gente faz para obter o J igual a 0 agora. O momento angular total 0. O número total de estados tipo JM, para qualquer número, aqui eu escolhi esse J1 e J2 igual a meio, né? O número total de estados aqui ele pode ser calculado fazendo simplesmente 2J1 mais 1 vezes 2J1 mais 1, que é o número de M's vezes o número de 2J2 mais 1, o número de M's 1 vezes o número de M's 2, tá certo? Então, o número total para J1 meio e J1 meio tem que ser igual a 4, então existem 4 estados possíveis. Aqui tem 3, então só existe um estado com J igual a 0, evidentemente, porque só existe a possibilidade 0, 0. JM, né? Se J é igual a 0, M só pode ser igual a 0. Ok? A questão é como é que eu construo esse estado. Agora.
Porque m igual a zero, eu obtenho fazendo menos meio, mais meio, mais meio, menos meio. Note que aqui m igual a zero. Só que aqui m igual a zero para j igual a 1. Aqui m igual a zero para j igual a zero também. O momento angular total igual a zero. Nesse caso aqui é simples. Às vezes, depois tem que usar uma técnica um pouquinho mais sofisticada. Nesse caso aqui é simples, porque isso aqui, essa base aqui tem que ser ortogonal entre si, né? Então, eu sei que eu tenho que combinar desse jeito aqui, né, para obter m igual a zero. Então, basta eu pegar o ortogonal, o estado ortogonal é esse aqui. É bem facinho você mostrar que o estado ortogonal é esse aqui, é menos meio, meio, menos, por exemplo, meio, menos meio, tá certo? E aqui, mais. Note que esse estado aqui, quando eu trocar 1 por 2, aqui eu poderia ter colocado aqui e aqui, isso geraria uma fase na função no vetor de estado, mas essa fase aqui não vai interferir em nada na física. Quando eu trocar 1 por 2 aqui, ele é antissimétrico, ó. Ele troca o sinal da função de onda quando eu permuto pares, antissimétrico por permutação pares aqui. Então você tem 3 estados simétricos e um estado antissimétrico de momento angular, J igual a zero, J igual a zero. Só para concluir então, os coeficientes de Clebsch-Gordon com valores meio, meio, zero, menos meio, meio, zero, vão ser iguais a 1 sobre raiz de 2, e C, meio, meio, zero, menos meio, meio, zero, 1 sobre raiz de 2. Tá certo? Então aqui você tem todo um espectro possível gerado por 2 elétrons, spin meio, estão sendo somados aí, aqui está a sua base de momento angular total, e aqui a partir da combinação deles, né? Tá certo? Então, nas próximas videoaulas a gente vai praticar um pouco mais isso. Eu vou pelo menos iniciar uma soma com um número maior e ver mais alguns detalhes a respeito das características desses coeficientes aí. Tá certo? Então, obrigado.